Eu vou preparar uma série de vídeos para ajudar os peregrinos a situar a sua compreensão da Bíblia dentro de uma linha do tempo. Isso é importantíssimo porque as pessoas têm dificuldade de conceber o período pré-exílico, o período pós-exílico, o século VI, o século XII. É uma dificuldade terrível, eu imagino. Mas eu farei começando pela perspectiva da tenda do necromante. Depois eu farei desdobramentos disso, mostrarei como é o pensamento da academia instalado, ligeiramente diferente do que eu vou mostrar para vocês, e finalmente depois mostrarei como é que a Bíblia concebe tudo isso. Mas eu vou começar pela perspectiva que eu adoto aqui na tenda do necromante, a partir da revisão da historiografia de Israel, de Judá e da constituição desses povos. Israel, Judá e os abramitas, ok? Algo bem simples, mas para aqueles que podem pular algo bem simples, eu convido a prestar atenção, porque eu estou alterando o quadro de simplicidade que a gente tem, mesmo no nível do que eu vou apresentar, em relação à literatura e em relação à versão da Bíblia, ok? Convido a sua atenção. Vamos lá. Bem, aí está um quadro bastante sintético. Nas próximas vezes que a gente tratar disso, eu vou ampliar esse quadro, mas, por enquanto, nos bastam essas informações gerais. Aqui, na linha superior, indicando os séculos, então os séculos estão aqui, abaixo, século XII, na verdade aqui era 13, está errado, perdão, século XIII para o século XII, século XI para o IX, século VIII, século VII, século VI e século V. Aqui uma linha que só vai ser preenchida aqui no final, porque está ao norte de Israel. Aqui em verde, o que ocorre em Israel, em cada século. E aqui em ocre, o que ocorre no sul, no até então chamado território de Judá, mas que objetivamente é o território dos abramitas. Muito bem, vamos começar por onde a arqueologia nos coloca. Do ponto de vista arqueológico, a gente só pode falar de israelitas e de abramitas. Aqui eu estou assumindo a explicação do Mário Liverani de que a referência aos Raham na estela egípcia no século XIII é uma referência aos abramitas. Então, entre o século XIII e o século XII, dos povos bíblicos, nós só temos evidência arqueológica dos israelitas e dos abramitas. Não há judaítas, consequentemente não há Yahvé. Então, no século XIII e no século XII, os israelitas adoram El no norte e os abramitas adoram El Shaddai no sul. São evidentemente os mesmos deuses, mas com configurações de tradição, de eventualmente inclusive culto distinto. Mas, obviamente, El Shaddai, quero crer, é um desdobramento tradicional de El, como as Nossas Senhoras aqui no Brasil, como Júpiter na Grécia. Muito bem. Não vai ocorrer nada de excepcional entre os séculos XII e o século XIII. Na verdade, entre o século XIII e o século XII. Muito bem. A primeira mudança ocorre entre o século XI e o século IX. Não é possível precisar isso com alguma exatidão, porque há elementos externos envolvidos. No norte, o que vai ocorrer é a introdução de Yahvé como divindade. No sul, os acontecimentos são mais drásticos. No norte, Yahvé será incorporado ao panteão de El como um deus secundário, um deus menor, um deus do panteão. El continua sendo o deus principal. E essa introdução ocorre, eu acredito, por força de acordos políticos com Edom. A prova disso me parece Kuntlet Ajrud, o sítio arqueológico em que há uma inscrição em paleo-hebraico indicando, fazendo referência explícita ao Yahvé
de Samaria e ao Yahvé de Temã. Então, há um templo de Yahvé em Temã, Edom, e há um templo de Yahvé em Samaria. Isso significa que Yahvé já está presente entre os israelitas no século IX, início do século VIII, que é a data desse sítio arqueológico de Kuntlet Ajirud, que fica ali perto de Edom. Então, Yahvé está presente. Não é Deus principal, muito menos um Deus exclusivo. Ele é um Deus secundário, atrelado ao culto dos israelitas a El e aos outros deuses, obviamente. No sul, nesse mesmo período, entre o século XI e o século IX, Yahvé também será introduzido no território, novamente como um deus secundário, ele não se torna deus principal, não no primeiro momento, mas os responsáveis por essa introdução, minha hipótese, são os judaítas, que são uma tribo nômade, seminômade, ali do interstício entre Canaã e a Arábia. Um grupo pré-árabe, como os edomitas, os amalequitas, os cuxitas, os recabitas e os iehuditas. Nós os chamamos de judaítas, né? Simplifica, mas o correto seria chamar de iehuditas. Serão judeus no futuro, mas quando eles entram, não tem nada de judeus, são uma tribo pré-árabe, portadores do culto de Yahvé, e são eles que introduzem Yahvé entre os abramitas. Os abramitas passaram a adorar Yahvé, é provável, mas como um deus secundário, El Shaddai continua sendo o deus principal no sul, século XI até o século IX. Sendo que eu não estou dizendo que Yahvé entrou no século XI, ele pode ter entrado no século X, pode ter entrado no próprio século IX. Não posso precisar quando isso aconteceu. Estou dizendo que ele entrou porque Yahvé é uma presença já marcante no século VIII, tanto em Israel quanto em Judá. E como ele não está presente no século XII, então ele tem que ter entrado entre o século XI e o século IX. No século IX termina sem Yahvé ser Deus principal, ele é Deus secundário, e já tem um templo lá em Samaria. Então, em algum momento entre o final do século IX e o início do século VIII, Yahvé vai se tornar Deus principal. Mas entre o século XI e o século IX, Yahvé é Deus secundário, El é Deus principal no norte. No sul, El Shaddai é o Deus dos abramitas e Yahvé é o Deus dos Yehuditas. Os Yehuditas são uma tribo que encontra espaço no território dos abramitas, que continuam adorando El Shaddai, não mudam de divindade. O século VIII é um século completamente diferente. O século VIII é o século da destruição de Israel, então o reino de Israel desaparece completamente, nunca mais será recuperado. Então, a história de Yahvé em Israel acaba aí. Agora, no sul, as transformações também são muito significativas. Permanecem os abramitas na terra, adorando El Shaddai. El Shaddai é o Deus principal. Obviamente, eles adoram outros deuses, nós estamos falando do Deus principal. Os judaítas conquistam Jerusalém em algum momento entre o século IX, mas no século VIII já conquistaram Jerusalém. E Yahvé já é o Deus principal do território. Então, os abramitas têm por Deus principal El Shaddai, mas os judaítas têm por Deus principal Yahvé, e Yahvé se torna o Deus nacional. Então, ele é o Deus nacional dos abramitas também, mas não o Deus principal dos abramitas. Os abramitas continuam adorando El Shaddai e tratam Yahvé como Deus de Jerusalém, o Deus da capital, não o seu Deus pessoal. Eles prestam culto, certamente, a todos os deuses, inclusive Yahvé, mas não é o Deus principal deles. E um acréscimo significativo nessa situação é que não é concebível imaginar que os israelitas tenham sido destruídos sem fugirem. E fugiram para Judá. A arqueologia tem vestígios disso, no traço do bairro Novo, em Jerusalém. Então, eu acredito que um grande contingente de população israelita fugiu para o sul. E isso vai acarretar transformações significativas no século VII, porque a destruição de Israel se dá no final do século VIII, e a migração dos israelitas para Judá
também acontece no final do século VIII. Então, os impactos se dão no século VII. Vamos, então, para o século VII. No século VII, os abramitas continuam sendo adoradores de El Shaddai, não adotaram Yahvé como Deus principal. Os judaítas permanecem como donos da capital, Yahvé é o Deus nacional, mas agora os israelitas estão presentes nos dois contingentes. Não é concebível que a gente imagine que a elite fugiu para Jerusalém e a população se deixou matar, ou que a população fugiu para o território dos abramitas e a elite se deixou matar. É plausível conceber que fugiram israelitas para o território dos abramitas, se misturando aos camponeses abramitas, e fugiu a classe dominante de Israel para Judá, se incorporando subordinadamente, é óbvio, à classe dominante de Judá. Isso significa que contingentes israelitas entrarão tanto em Jerusalém, no meio dos judaítas, quanto no meio da população campesina, os abramitas. Isso introduzirá ou reforçará o culto a Yahvé, porque Yahvé era Deus principal de Samaria, e os adoradores que fogem para Judá, conquanto sejam politeístas, são politeístas, adoradores do Deus principal Yahvé. E a população campesina abraâmica é adoradora de El Shaddai, mas já adorava Yahvé como Deus secundário, Nerustã, Asherá, etc., como deuses e deusas secundárias, e recebe um contingente populacional de Yahvé, trazendo vários deuses, mas também Yahvé. Então, o século VII, a única alteração significativa é a consolidação, por essa linha de raciocínio e hipótese, das tradições israelitas, tanto entre a classe dominante de Jerusalém quanto entre os camponeses abramitas. O século VI é um século especialíssimo. Vejam que entra em cena a Babilônia. Os judaítas, a classe dominante, é deportada para a Babilônia. Problematizo se isso implicou na manutenção do culto a Yahvé ou se eles, na prática, abandonaram Yahvé nesse momento, porque estão em terra de outros deuses. É algo para a gente investigar. Se o salmista não pode prestar culto a Yahvé, no Salmo 137, eles acreditavam que poderiam manter o culto a Yahvé em terra babilônica? Não sei. Então eu problematizo. Qual é o papel de Yahvé na primeira metade do século VI, já que os judaítas estão na Babilônia, terra estranha, terra onde Yahvé, se está presente, é escravo do Deus da Babilônia. Vamos deixar isso problematizado. No sul, a situação é muito mais fácil. Os abramitas tomam um território que sempre foi deles e que foi usurpado pela classe dominante e erudita. El Shaddai é o Deus principal. E Yahvé permanece? Provável que permaneça. Por quê? Porque os israelitas que estão no meio dos abramitas eram portadores do culto de Yahvé. Então, a tradição de Yahvé permanece, mas não como Deus principal. Permanece como um Deus secundário. E El Shaddai permanece, já são aí do século VI ao século XIII, 700 anos Deus principal do sul. No final do século VI, só no final, vai acontecer a mesma coisa que no século VIII, transformações que redundam no século seguinte estão ocorrendo no final desse século, os judaítas retornarão. Difícil dizer se eles retornam com Yahvé, porque Gênesis 1, um texto de dedicação ao templo de Jerusalém, não é dedicado a Yahvé, mas a Elohim. Então é difícil imaginar o que aconteceu. É aqui que nós vamos trabalhar, na tenda do necromante. O século VI é o nosso século de trabalho. Eu espero que em pouco tempo os peregrinos possam me ajudar a compor esse quadro. Mas, de qualquer forma, os abramitas serão forçados a receber de volta a classe dominante e erudita. El Shaddai permanece como Deus principal e a tradição israelita permanece junto com a classe dominante e erudita e junto com os abramitas camponeses. A transformação fundamental acontece no século V. Esse é o século fundamental. Do século VI para trás, tudo desaparece, tudo acaba, tudo morre, tudo vira pó, tudo se desintegra,
toda a compreensão que a igreja tem de Israel corresponde ao século V em diante, e ela lê do século VI para trás como se fosse uma projeção do século V. Mas tudo o que a gente aprendeu de Abraão, Moisés, Êxodo, Jacó, tudo é inventado agora a partir do século V. Essas tradições não existem no passado. E quando existem, existem na forma de personagens com nomes iguais, mas com histórias completamente diferentes. O que ocorre no século V? Os judaítas forçam os abramitas a assumir um único Deus. Yahvé é assumido. Pressão dos israelitas? Não sei. O que fez com que Yahvé se tornasse o Deus principal novamente? Ou ele não deixou de ser Deus principal? Ele permanece Deus principal na Babilônia, em terra estranha? Ou os israelitas e judaítas que estão no cativeiro? Israelitas pelo fato de serem descendentes dos israelitas, porque já não tem mais israelita. Eles permaneceram com o culto a Yahvé e reintroduzem o culto a Yahvé no final do século. Ou não. Eles retornam depois de ter abandonado Yahvé na diáspora, mas reencontram Yahvé por conta dos israelitas, mas os israelitas campesinos. Muito difícil esse quadro, muito, muito difícil. O fato é que no século V, Yahvé é o Deus principal de Jerusalém novamente. Os abramitas são forçados a adorar Yahvé, forçados tanto quanto os muçulmanos foram forçados a adorar Alá, tanto quanto os alemães foram forçados a abandonar a igreja e adotar a teologia de Lutero, ou seja, força militar e força ideológica. Surge a monolatria. A monolatria é uma invenção dos judaítas e dos israelitas que voltaram do cativeiro babilônico, mas isso só no século V. Então, quando a gente olha para o século XIII, XII, XI, IX, VIII, VII, VI, não há monolatria, da minha perspectiva. Esse é o quadro com que eu trabalho. A minha cabeça funciona a partir desse esquema. Precisamos, agora, pensar no segundo esquema, que é o esquema acadêmico. O esquema acadêmico altera sensivelmente esse jogo. E o pior é que não há um esquema acadêmico, há dois. Há duas linhas acadêmicas diferentes, e eu me refiro à modernidade da pesquisa, não às coisas velhas do século XX. Dentro desse esquema de Israel ser um povo, Judá ser outro povo, há dois esquemas, o do Israel Finkelstein e de um outro grupo de arqueólogos que contestam a montagem que Israel Finkelstein faz, e o pomo da discórdia é justamente o sul, Judá. Então, esse é o esquema. Ouça esse vídeo quantas vezes forem necessárias, até que você enfie na sua cabeça essa perspectiva. Você não deve, nem precisa, tratar isso como a verdadeira expressão dos fatos históricos. Você deve compreender que quando eu me pronuncio por meio desse esquema. Ele corresponde à realidade? O correto é o esquema do Israel Finkelstein? O correto é o esquema do outro grupo de arqueólogos que a gente vai ver depois, com mais calma? O correto é a Bíblia? Você deve decidir com a sua própria cabeça. Aí está, não o que eu estou dizendo que é a expressão dos fatos. Eu acredito que essa seja a melhor expressão dos fatos, mas eu não posso afirmar categoricamente que o seja. Então, decore isso como informação do necromante. É como o necromante enxerga as coisas. Não necessariamente como as coisas são. Mas como o necromante só se dedica àquilo que ele acha que, de fato, espelha a história, eu acho que esse quadro espelha a história, senão eu não estaria ensinando. Mas entre eu acho, e entre ser verdade que esse quadro espelha a história, há muitos abismos. Espero que o vídeo ajude você a começar a situar o Antigo Testamento. Num próximo momento, quando terminarmos essa primeira fase, vamos situar os profetas, os reis, os sacerdotes e, num último momento, os livros bíblicos. Vai dar trabalho, mas a gente chega lá. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.